Olá, meus amigos educadores, professores, todos da área da educação, pais, alunos. Estamos aqui hoje no mais um Alô Educação na TV Alô Brasil. Hoje com a pastora Bárbara Calembo, que está se formando, já formou, né, Bárbara? Em psicologia, especializando em neuropsicologia. Gostaria de agradecer sua presença e eu preciso agradar meus colaboradores. Vamos para mais um comercial e já já estamos de volta. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com o nosso Alô Educação de hoje, com a nossa presença, minha amiga, posso dizer assim, Sim. minha amiga Bárbara Calembo, que hoje você é pastora, neuropsicóloga, com uma vasta experiência em educação. A sua profissão hoje, a gente conversando hoje nos bastidores, né, Bárbara? Eu falei que é um propósito de vida, que é o propósito de vida da educação, que é transformar vidas. E o propósito do nosso programa, que é ajudar você, educadores, pais, a transformar a vida dos seus filhos e dos seus alunos. Bárbara, com esse propósito, eu pensei muito nas perguntas que eu ia te fazer, fiquei elaborando e pensando o que eu posso trazer de grande valia para que a gente possa melhorar a nossa educação, né? Primeira pergunta, Bárbara, é: como você vê os desafios, né, em educar os nossos filhos automaticamente os nossos alunos com tantas distrações, as telas, os celulares, né. Como que você vê esses desafios? E dar dicas para que a gente possa dar limite, impor horas, impor limite mesmo para os Sim. nossos filhos e nossos alunos. O limite não é só para os alunos, né, mas também para os pais. Na verdade, o que a gente está vivendo hoje é um reflexo, né, do que acontece em casa e isso acontece também na escola. Então, muitas vezes, quando a gente percebe que uma criança não tem limite com o uso de telas, a gente pode entender que ali naquela casa, os pais também estão sofrendo com essa falta de limite. Então, eles são um fruto dessa situação, né. Quando a gente olha para a criança, a gente precisa olhar para os pais. E assim, faz parte do dia a dia de todo mundo, a gente trabalha, inclusive hoje ficou mais difícil de ter até horário de trabalho, porque o celular está na nossa mão, acaba que a gente aproveita para responder alguém, né, para colocar algum assunto em dias, mas, isso também está exigindo de nós uma maior disponibilidade de tempo, e às vezes deixando de investir o tempo naquilo que a gente precisa, que é a educação dos nossos filhos. E estar presente Estar mesmo, né, presente com de os nossos fato, filhos. né, não é só estar ali por perto, mas é a atenção dirigida, né, para os filhos. Então, eles estão sofrendo com essa situação e estão viciando muito novos, né, nas telas. E é um vício, porque às vezes a gente fala: "Ai, só fica no celular", mas a gente não está vendo o problema em si, que é a dependência, né, do uso eletrônico, do eletrônico em geral, que nem sempre é só o celular, às vezes também tem, que na hora vaga vai para a televisão, né. Então o uso da tela, ele também abrange os outros dispositivos, a gente precisa adicionar a televisão aí também. E a Sociedade Brasileira de Pediatria indica no máximo 3 horas de uso por dia, Independente da idade, a Bárbara. partir dos 12 anos, essas 3 horas. Então já é uma quantidade grande, mas imagina que crianças muito menores já estão com o uso, às vezes até O dia acima todo. dessas 3 horas. Uhum.
estão o dia todo. E esse eu falo porque esse vício, quando a gente fala em vício, a gente só pensa em drogas, álcool, né, cigarro, drogas ilícitas mesmo, né, maconha, enfim. A gente fala que isso é difícil de conseguir, né, Sim. e o celular está na nossa frente. Uhum. Está na frente dos pais, na frente da criança. Como você como controlar isso, Bárbara? Como mostrar que isso está sendo prejudicial para a criança, sendo que nós pais estamos a todo momento no celular? E como você diz, a todo momento nós estamos respondendo um WhatsApp, porque é o nosso trabalho, a gente Uhum. precisa do nosso sustento, Exato. né. E aí a criança vê que como que é ruim se meu pai e minha mãe está com ele a todo momento? Por que Uhum. que eu não posso? Né, como que falar um não saudável, como que é isso? A gente precisa primeiro ser exemplo, né. Então, eu entendo que eu não posso e porque não é bom para mim, eu também não deixo à disposição o tempo todo dos meus filhos. E a gente sabe que não é bom para a gente, né, o uso, né, de remédios, de antidepressivos, de ansiolíticos tem aumentado e não é à toa que isso tem acontecido, porque o dispositivo deixa a gente em alerta. Por exemplo, se a gente estiver sentado em algum lugar e chegar uma mensagem, a gente já fica ligado, mesmo que você não possa ver a mensagem naquele momento, você já fica querendo, né, e se preparando para aquilo acontecer. Então, o dispositivo ele se tornou como se fosse uma parte de nós, né, uma prolongação aqui da nossa mão, faz parte o tempo todo do nosso dia a dia, e não adianta a gente querer controlar os filhos, de uma maneira de uso saudável se a gente não começar por nós. Ah, então começa primeiro pelo nosso autocontrole, Sim, para depois a gente poder controlar os nossos filhos. porque uma das coisas, assim, que complica muito na educação dos filhos é a hipocrisia. Como que eu falo para você que algo não é bom se eu estou fazendo aquilo, né? E eu não estou mostrando, os malefícios, os prejuízos que eu estou tendo a respeito de algo, então meus filhos vão achar que aquilo é natural, que é algo bom, porque eu também estou fazendo, né? Nós somos a experiência de vida que eles não têm. O Eles espelho, né, O espelho, mesmo. né. Hum. Então se a gente deseja que eles tenham algum tipo de, controle a respeito disso, nós também precisamos oferecer outra atividade. Só que se nós estivermos usando, como nós vamos fazer isso? É muito difícil esse controle, É né, esse difícil. autocontrole, esse limite, né. Sim, E até porque nós podemos ter até um controle maior, porque nós não nascemos a nossa geração não nasceu com celular, não nasceu com as telas, isso. mal a gente tinha uma televisão que nem era de controle remoto. Eu sei se você Eu fiz curso de datilografia. E as crianças hoje elas nasceram nessa era de por isso que eu te falo nativos, tão usado, nativos digitais, Isso. que é tão complicado porque eles veem isso muito normal, e que Uhum. não é normal. O Não. mundo está adoecendo, nossas crianças estão adoecendo e nós estamos ficando cada vez mais refém Uhum. dessas tecnologias e refém de autocontrole também, Sim. porque não é fácil, né. Eu tiro por mim, eu sei que gente, nem tudo são flores, né, eu sou mãe, sou educadora, sou diretora de uma escola, e a todo momento os pais me mandando mensagem, às vezes eu estou com o meu aluno, com o meu filho, precisando dar aquela atenção, mas os meus pais também precisam de atenção, os pais que estão necessitando da minha ajuda. É muito complicado esse termo, esse equilíbrio, Bárbara. Sim, sim. Eu sei que não é fácil, mas nós temos que tentar. Nós Precisamos. precisamos tentar parar e pensar no que eu posso fazer de melhor, não Isso. é? Eu vejo que essa melhora, quando a gente pensa nos malefícios que são bem mais do que os benefícios, a gente precisa mudar. Sim. Né, a gente precisa fazer alguma coisa. Nós como os educadores porque o que que acontece? Gente, dar aula hoje é muito difícil. Você está na frente, falando na frente de um quadro onde a criança tem uma informação totalmente animada ali na tela, totalmente colorida, com a animação, com aquele brilho, com aquelas informações saindo como mágica, e eu tendo que falar na frente para um aluno que tá totalmente desmotivado, é muito complicado. Então, se a gente não diminuir isso com os nossos filhos, nós não vamos conseguir a atenção, né, Bárbara? É mais ou menos por aí, porque eu acho que o tempo de atenção das crianças hoje está muito menor do que antigamente, Sim. né? Eles estão imediatistas. Então, esse tempo da atenção para que a aprendizagem se consolide, nós precisamos melhorar com os nossos filhos e nossos alunos.
Hoje eu falo que estar na frente, na posição de um professor que passe conhecimento somente com a fala, é desafiador. Sim. Imagina o quanto é discrepante, né, uma criança que está ali olhando para o livro, que às vezes até tem alguma corzinha, mas não é um celular, em comparação com o uso de uma tela, né, que é extremamente interativo, chama muita atenção. Então muitas vezes tem chegado, né, uma demanda, por exemplo: "Ah, eu acho que meu filho tem TDAH, ele não consegue prestar atenção em nada", mas não é porque ele tem TDAH, é porque a atenção dele está comprometida com aquilo que ele gosta. Com aquilo que chama atenção, né. Então, cada vez mais a gente tem percebido que a gente nem sabe ainda o tanto que o dano vai se prolongar sobre esse uso indiscriminado das telas e cada vez mais cedo. É porque a gente vê criancinhas na internet já usando, né, sabe, não sabe ler, mas sabe ir lá coloca, né, o que que deseja fazer. Então, esse uso está cada vez mais cedo na vida dessas crianças. Em contrapartida, as relações familiares estão cada vez mais estremecidas, porque, não tem tempo de mesa, não tem tempo de conversa, não tem tempo, de distração um com o outro, de conhecer o outro, né. E isso tem provocado um desarranjo muito grande, porque o resultado a gente começa a perceber na pré-adolescência e na adolescência, que os pais estão cada vez mais, né, desligados, desconexos dos filhos num tempo de tanta conexão, né, tem a desconexão familiar. Que é muito, muito triste a gente ver acontecer. É, e não adianta a gente eu estou aqui com a Bárbara, eu não sei se todos conhecem, a Bárbara teve um grande trauma na vida, literalmente, vamos colocar assim, um trauma para uma mãe, foi perder um filho dentro de uma escola, né. Bárbara, você Foi. perdeu um filho dentro do ambiente mais seguro possível da vida de uma criança, que é a Sagrado, escola, né. sagrado, um ambiente Sa sagrado, né. Então esse trauma seu de tanta dor, de de tanto machucado que ficou, essa dor, ela ressignificou. Ela ressignificou essa dor e hoje ela ajuda as famílias. Hoje ela ajuda a não que isso não ocorra mais na sociedade. Ela se capacitou como pastora, como psicóloga, para que isso não ocorra mais na sociedade, para que essa dor dela se torne como é que eu posso te falar? Em ajuda, né, ajudar o outro. Bárbara, e é nessa ajuda que eu vou deixar uma pergunta bem provocativa para o próximo bloco, porque eu preciso agradar meus colaboradores. Vou deixar a dica. Será que as telas têm só malefícios? Quais os benefícios que nós podemos deixar um pouquinho o que que a gente pode tirar de bem das telas, da internet, dos celulares? O que que eu tenho de aproveito nisso tudo? Porque eu acho que não é possível que é só malefício. não, não, não é. Eu acho que a gente pode tirar algum benefício disso. E quais são esses benefícios? Vamos agradar os nossos patrocinadores? Até o próximo bloco. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. E agora, mais de 80 novas obras se espalham pelo estado, com investimento de 2,6 bilhões só em 2025. Pavimentação da GO 460, entre São Patrício e Diolândia. E da GO 108, que liga Guarani de Goiás ao Parque Terra Ronca. Asfalto novo na GO 110, de Iaciara ao distrito de Estiva. E na GO 309, de Cristalina até divisa com Minas Gerais. Duplicação da GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. E do perímetro urbano da GO 210 em Rio Verde, sentido Montevideo. Na GO 070 entre Itapirapuã e Matrinchã, as obras avançam. É obra para todo lado, levando segurança e desenvolvimento. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos com nosso Alô Educação, com a Bárbara Calembo. Nosso bloco anterior, deixei uma pergunta bem provocativa, Bárbara, porque eu coloquei que nem tudo na vida é ruim.
né, até as suas dores do que você passou, dos traumas que você teve, que são traumas irreparáveis, um machucado que eu acho que nunca vai cicatrizar, as telas traz também um prejuízo onde que a gente pode ressignificar, Uhum. ressignificar essas telas de uma forma onde possa trazer algum benefício. Você vê uma luz no fim do túnel, Bárbara? Sim, sabendo usar, né, é extremamente benéfico. A questão é a quantidade, né, porque tudo em excesso é ruim. Até água em excesso pode ser complicado, né. Então, sabendo usar, a gente tem ferramentas ótimas na internet, né, aplicativos ótimos, inclusive educacionais, e que são extremamente interativos, né. Então é uma a possibilidade de se conectar com as pessoas, né, de falar com alguém que está mais longe, ou alguém da família que há muito tempo não vê. Existem muitas formas de tornar o uso, né, prazeroso e bom para cada família. A gente só precisa ter essa sabedoria em usar para aquilo que a gente deve usar. O quando usar Quando e e quanto como usar, é, né. porque assim, o que que eu tenho percebido? O celular virou a babá das crianças. Então, tá me incomodando, eu preciso trabalhar, eu dou. E assim, eu compreendo, né, tem momentos que parece que não tem outra solução. Só que se eu faço isso todos os dias, então eu estou tirando de mim uma responsabilidade que é minha e transferindo para uma tela. Antigamente se transferia para a avó, para babá, né, hoje é para a tela, então ficou pior. Porque é um mundo onde a gente não tem controle, né. Não tem, né, a gente Aham. tem visto cada vez mais problemas seríssimos de crianças, né, se envolvendo em situações de risco, até de morte, né, com o uso da tela. Isso é muito triste, porque são crianças muito pequenas, cada vez mais tem reduzido a idade com que isso tem acontecido. Então nós temos um problema de saúde pública acontecendo e a gente precisa lidar com essa situação, porque está dentro da nossa casa. Muito próximo, né, eu nunca imaginei ser tão próximo a essas redes sociais, esse perigo. É um Sim, perigo iminente ali a todo momento, a gente está tendo que lutar com um inimigo que a gente não conhece, um ambiente completamente perturbador, sim. né, e deixando nossos filhos e os nossos alunos muito doentes. Mas Bárbara, você vê que as telas, como você falou, sabendo usar, né, Uhum, aproxima as pessoas, deixa a gente mais conectado com o outro que está longe, né, a gente está percebendo, está trabalhando também essa questão emocional. uhum. Mas ao mesmo tempo, um dos grandes problemas é o estresse, né. Sim, O estresse, a criança está estressada, a criança sim. fica mais agitada, a criança fica mais nervosa. Como que a gente pode fazer para que essa criança melhore esse emocional? Além disso tudo, diminui o limiar da frustração, elas não estão sabendo lidar com a frustração, né, não estão sabendo lidar com o tédio. O tédio, ele tem uma função criativa, a gente precisa ter tédio. Durante o momento de tédio, a gente consegue pensar a respeito das coisas, né. O que que a gente precisa fazer nesse caso? Porque os danos a gente já conhece, né. Então como que eu posso fazer? Vamos voltar a olhar para aquilo que a gente perdeu, olhando para os danos que estão acontecendo, essa questão do estresse, né, a ansiedade. Olha, a ansiedade tem crescido muito, né. Então o que que a gente pode fazer? Atividade física, extremamente importante, deixar a criança brincar com bola. Tem criança que não sabe mais brincar de bola, tem criança que não aprende mais a andar de bicicleta, e vão perdendo, traços importantes do desenvolvimento neuropsicomotor, né. Então era tão comum uma criança saber andar de bicicleta, Não, e era tão comum a criança ter um joelho ralado. joelho ralado. Hoje eu não vejo criança com joelho ralado. E às vezes quando acontece uma criança cair e machucar na escola, os pais ficam assustadíssimos, porque Apavorados, né, nunca tinha acontecido, né, e faz parte, do desenvolvimento até saudável, né. saudável, isso é saudável, né. Então a gente precisa, parar para pensar o que que a gente gostava quando a gente era criança. Porque às vezes a criança, ela faz questão do celular, porque ela não conhece também outra coisa. É aquilo que foi apresentado para ela. Mas você acha que o mundo, por ser tão perigoso, né, antigamente Sim. a gente brincava na rua, Uhum. a gente brincava ainda brincaria bete, vôlei, tal. Sim. Hoje a gente não pode ficar na rua, Não. né, mas eu acho que a gente pode criar ambientes saudáveis para os nossos filhos, né. Sim, eu entendo que não tem como tirar 100%, já faz parte do nosso dia a dia,
mas a gente precisa organizar momentos para que essas brincadeiras aconteçam. Por exemplo, não deixo meu filho ir para a rua, mas vamos organizar uma vez por semana, vamos no parque, um tempo um pouco mais estendido, vamos, pensar como que a nossa família pode fazer para que essa não seja a única diversão, a única distração que aquela criança tem, né. E eu acho importante também, Bárbara, pegando o gancho da sua conversa, é que a escola precisa criar ambientes tipo o dia do brinquedo. Exatamente. Ter o dia do brinquedo na escola, para que eles Isso. possam levar uma bola, para que eles possam levar os brinquedos, que até mesmo eles criam. Tem criança que são super criativos, criam brinquedo, querem mostrar o brinquedo que ela criou, e ali é uma oportunidade para a escola criar esse momento, que é de grande importância, para eles aprenderem, como você diz, ensinar a criança a brincar, que era algo tão natural do ser humano e está se perdendo. Então é uma grande oportunidade hoje para as escolas criarem o Dia do Brinquedo. É Isso. fundamental e de grande importância para o desenvolvimento de qualquer criança saudável, né? E os pais deixarem dessa superproteção. Seu filho tem que cair, tem que machucar. Não é que a gente queira, eu sei que eu sou mãe, o meu coração fica a todo momento apertadinho, mas é importante. Brigar com o coleguinha. A desavença com o colega, né, antigamente os antigos falavam essa palavra desavença, eu achava que minha avó falava demais, mas hoje eu entendo que é Sim, sim. importante, né, Eles a aprendem sobre resolução de problemas, conflitos, conflitos. mediação, né. "Não, colega, não faz isso". Eles estão aprendendo coisas, que são muito importantes para a vida adulta. A própria resiliência, né, pedir Isso, perdão, isso, né, pedir isso, desculpa, eu errei, saber quando errar, quando pedir desculpa, isso. aceitar o perdão do colega, né, aceitar a desculpa do colega. Gente, isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer criança, só que os pais hoje, Bárbara, com medo do mundo, porque eu também sei que esse mundo é perigoso realmente, Sim, sim, muito, mas nós estamos deixando de desenvolver as habilidades necessárias para um cidadão saudável, é verdade. né. E pensando sobre isso, Yara, eu tinha motivo para ter medo, por exemplo, de colocar meus filhos numa escola de novo, para poder frequentar o mesmo ambiente onde o outro morreu. E realmente, assim, eu sabia: "Não, poxa, aconteceu isso, mas eu preciso ter recurso para suportar". Porque os outros filhos não têm culpa, eles não podem deixar de ter a vida deles, porque aconteceu algo assim, né. E a gente não está no controle de tudo, tanto é que foi dentro de uma escola. Quem imagina algo assim, né. A gente também precisa confiar em Deus, porque senão a gente fica desesperado com as coisas. Nós temos um país que a educação normalmente é laica, mas somos um país cristão, né. Então Deus também entra Graças a nisso. Deus. Isso. Deus também entra no fato de que a gente precisa confiar, né. E mesmo tendo acontecido na minha casa, eu não deixei de confiar. E eu precisei me acostumar a permitir que os outros tivessem uma vida normal. Seus outros filhos, né. Sim, Uhum. sim. Então brinca na rua, vai no shopping, hoje já são adolescentes, né, vai no shopping, vai na escola, faz tudo normal. Eu preciso confiar que vai dar certo. E que já deu, né, E já deu Bárbara? certo, graças a Deus Graças deu a Deus. certo. E hoje eu vejo que o seu exemplo, Bárbara, serve de exemplo para muitas famílias. O seu exemplo faz com que a gente tenha até acredite num futuro melhor, Uhum. né, porque você como mãe passou por um trauma e quis ressignificar esse trauma, se tornando psicóloga, neuropsicóloga, principalmente atuante nas escolas, eu vejo que isso é de de uma grandiosidade, não, de uma grandiosidade do ser humano mesmo, tão grande, Bárbara, que eu não sei se todo mundo teria essa mesma resiliência. Eu Eu acho confesso que eu também nem sei como eu consegui, porque se não fosse Deus eu não teria conseguido. acho que a fé ajuda muito. Eu vou te dizer que foi 90%. Os outros 10 a gente tem que querer. Entendi. E você acha que essa ressignificação da sua vida em querer entrar nas escolas, fazer uma educação diferente, mostrar para os pais que os nossos filhos podem ser diferentes, Uhum. deixou você mais forte para enfrentar a vida, para enfrentar o mundo? Porque acaba que o trauma deixa a gente um pouquinho recuado, um pouquinho triste, com depressão, e isso não, eu nunca vi isso em você, né? Mas eu tive, Yara, eu tive. Não foi fácil, né, mas assim, eu precisei trabalhar minha cabeça e também foi muita terapia por aí, É. para eu poder, aceitar
de certa forma, o que aconteceu, né, e não querer, basear minha vida apenas no medo, porque é complicado, né, a gente viver com medo, isso não é saudável. E eu queria que os meus outros filhos tivessem uma mãe alegre como eu sou, porque eu sou uma pessoa alegre. Então, por amor também a eles, eu acredito que eles tinham que ter a mesma mãe de antes, né, um pouco mais temerosa, porque também, né, mas mas sim, a mesma mãe de antes, né. Então assim, eu quero proporcionar uma vida melhor para cada família que eu encontro. E isso é educação, É, é você querer transformar as vidas, né. é. Isso é um propósito muito bonito, que eu admiro, que a todo momento eu falo que você é um exemplo, Ah, né, e eu acredito nessa educação de transformação, nessa educação onde nossos filhos podem sim ser felizes e ser um cidadão de bem. Vamos agradar os nossos colaboradores, nossos patrocinadores e voltamos para o próximo bloco com mais uma pergunta provocativa. tá bom. Como você vê hoje a educação? Como você vê o futuro da educação? Né? Eu queria que você fizesse um parâmetro da educação de hoje e o que você espera da educação do futuro. Certo, Pode ser? pode ser. Então vamos para o próximo bloco, vamos agradar os nossos patrocinadores. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com o nosso último bloco, Bárbara. Ah, que pena, vai ter assunto para os próximos programas, assunto para que a gente possa voltar revigorada de uma conversa boa, né. Antigamente a gente tinha o chá, É verdade. o chá da tarde, agora nós temos Tá o alô. voltando, viu? Que agora nós temos o Alô Educação, onde a gente pode ter conversas boas, conversas saudáveis, com dicas para uma educação melhor. Bárbara, eu deixei uma pergunta bem provocativa, como você vê a educação hoje e a educação para o futuro? Quais são as suas perspectivas diante do futuro? Eu creio que as necessidades das crianças estão mudando e das famílias também, e do mercado também. Então, eu acredito que não no futuro muito próximo, porque a gente sabe que essas mudanças elas acontecem num prazo maior, especialmente a educação emocional, a questão emocional, embora já tenha alguns programas nas escolas, ela vai ser trabalhada de uma forma mais rígida, mais forte, porque hoje nós temos um grande número de crianças, de adolescentes com uma inteligência muito grande, né, no termo em termos de conteúdo, porém frágeis emocionalmente. Então, essa até assim, os pais precisam ser trabalhados, né, eu acredito que vai acontecer escolas de pais, sabe, eu creio muito que nós vamos precisar voltar para coisas básicas do dia a dia, para que a gente possa, de fato, educar os nossos filhos para serem bons cidadãos, e não apenas bons profissionais. E você acha então que além de ensinar as crianças a brincar, nós temos que ensinar os pais a ser pais? Olha, Eu acho que é por aí, né? eu confesso que Caminho isso é esse. e sim, e assim, isso é algo que já tem acontecido, sabe, a gente tem algumas instituições, né, por exemplo, a Universidade da Família, que treina pais para a educação de filhos, porque é difícil mesmo criar um filho, né, e talvez tendo alguém com um pouco mais de experiência, que já andou por aquele caminho, já trilhou aquele caminho, é bom para poder conduzir, né. Eu fui aluna,
E assim, foi algo que fez total diferença na educação dos meus filhos. Não sou uma mãe perfeccionista e que não acha que o filho, não vai errar, porque imagina o peso, né. Eu sou pastora e psicóloga, então dá a impressão que, né, que eu vou ter filhos perfeitos, eles não são. Eles são adolescentes normais, né, que erram, que acertam, que têm conflitos e que a gente senta e resolve. Então, essa educação de paz é algo que eu vejo que precisa cada vez mais estar em pauta, para que a gente tenha ferramentas que a gente não teve para lidar com os nossos problemas, porque às vezes a gente também não teve, né. Por que que às vezes eu não sei lidar com a frustração do meu filho? Porque no meu tempo, a gente não tinha nem tempo de ficar frustrado, né, e a gente se contentava com muito pouco. É. Agora já não é assim mais, eles precisam de muitas coisas, né. A impressão que a gente tem As é essa. necessidades são São outras, né. outras. E então você acha que para um futuro promissor, para um futuro de crianças mais felizes, de crianças mais saudáveis, de alunos, né, completamente seguros, tendo as habilidades completamente trabalhadas, nós temos que trabalhar principalmente as famílias? As famílias. Eu não vejo outra forma. E assim, eu brinco que é enxugar gelo, você trabalhar só a criança, só o adolescente, sem alcançar os pais. Não é possível, porque às vezes está tudo ali funcionando na sua frente, mas quando vai para casa, a coisa já não é aquela mesma, né. As necessidades, as situações que acontecem em casa, acaba distraindo um pouco daquilo que a gente conseguiu colocar no coração daquela criança, do adolescente. E Bárbara, quando a gente fala em trabalhar as famílias, você acha que os pais hoje estão omissos, porque eles não souberam o que é a educação, como educar direito os filhos, né, vamos colocar assim, porque a gente só oferece aquilo que a gente sabe, Exato. né, então, os pais omissos, os pais que não estão educando direito, você acha que essa escola da família vai conseguir trabalhar esses pais, mas ao mesmo tempo ensinar a realmente a educar, a realmente dar a lição para o pai mesmo, vamos colocar assim, aquela lição de casa, fala: "Olha, você é pai, você não é amigo do seu filho, Isso é algo você extremamente importante. é a peça primordial da sua casa", Isso, né. isso. Você acha que tem saída para isso? A gente Tem saída. consegue? Sim. É como eu disse, a longo prazo e assim, é um trabalho de formiguinha. Não adianta a gente pensar que isso vai acontecer um boom, embora a necessidade exista, mas eu não acredito que vai ser assim. Eu acredito que as pessoas estão percebendo, né, essa necessidade, aos poucos, estão tendo insights, né, de que não está legal, e até pela quantidade do adoecimento mental, e elas começam a procurar ajuda. Através dessa busca por ajuda, vai precisar surgir essa escola de paz, né, que é tão necessária. E assim, nem sempre, a pessoa que está sendo omissa sabe que está, ou está fazendo algo porque quer, e é justamente por não saber. Às vezes chega, né, no consultório alguma situação e eu fico pensando: "Gente, ela não sabe fazer, não tem nem como eu julgar, porque ela não sabe, ela não aprendeu". E nós fomos criados num tempo, os pais precisavam trabalhar, né, sair, dava, aquele gás, mas a mãe estava em casa, ali cuidando, a maioria das mães estava em casa cuidando, né. Então, com essa saída, tanto do pai quanto a mãe para trabalhar, né, gerou também uma dificuldade maior, porque a educação que uma mãe dá, normalmente a avó, a babá não vai dar, Infelizmente não, né. não vai. E são princípios, cada família tem os seus princípios, cada família tem a sua ideologia, Sim, né, e cada família tem o seu direcionamento e acha que o que está correto, cada um educa de um jeito, vamos colocar sim, assim. Só que essa educação, Bárbara, como eu falo que cada um educa de um jeito, tem famílias que estão perdidas, estão se perdendo, sim. né. Que como eu disse, a gente não sabe mais na família quem é o filho, quem é o pai, quem é a mãe, porque ele já perdeu o respeito, chega na escola, tem que obedecer regras, tem que ter horário para ir ao banheiro, tem que ter horário para lanchar, porque em casa não sabe o horário que é o almoço, o horário que é a janta, Não que tem. alimentação é aquela, não tem. E aí chega na escola completamente diferente do ambiente em casa, né, É isso, chega na escola um ambiente ditador, vamos colocar assim, porque nós temos que impor para os nossos filhos tem e nós regra. vamos ter regras, né. Então esse ambiente, né, da escola, aí acaba adoecendo a criança, adoece a família, adoece os professores, está todo mundo doente, né. Sim, Mas então você acredita nessa educação, que a gente possa melhorar sim, mas trabalhando as famílias. É o trabalha com as primeiro famílias. passo. Sim, sim. É o primeiro Inclusive, era algo que, por exemplo, as escolas poderiam
ter, né, eventos desse tipo, né. A gente até tem uma lição ô Yara, é muito interessante que lá tá assim: "Como criar uma criança responsável". Todo mundo quer ter um filho responsável, né. E aí a gente acha que a gente vai lá aprender para fazer do filho responsável, mas começa na gente, é tudo sobre nós. Então depois que a gente muda, o resultado vem sobre a criança, porque ele está assistindo algo dentro de casa. Não adianta a gente querer incutir no coração da criança, no dia a dia da criança, algo que eles não assistem em casa. Então, com a mudança dos pais, essa mudança vai acontecer na casa, né. É o que eu disse, olha para a criança, a gente vê a família, Família. né. Se a criança tem dificuldade na escola de respeitar as pessoas, a professora, é porque em casa isso não é tão importante, né. Eu sei que a gente não vai voltar no que a gente era antes, né, o nível de respeito, as coisas mudaram um pouco. E até porque tinha um autoritarismo também, né. A gente não precisa voltar para esse lugar, mas a gente precisa pensar em quais são os nossos princípios enquanto família e as virtudes das quais a gente não abre mão. Que Porque são nessa inegociáveis. Inegociáveis, porque nessa luta, né, pelo dia a dia, por uma vida mais confortável, muitas pessoas estão se perdendo, né. E o dinheiro é bom, mas ele não é tudo. Isso que você falou é profundo, viu, Bárbara, porque a gente acaba como mãe querendo dar uma qualidade de vida para os nossos filhos, traumas nossos, porque o Sim. que eu não tive eu não quero que meu filho passe, eu quero que meu filho tenha, né, o que eu não tive eu quero que meu filho tenha. E isso a gente deixa o dinheiro tomar conta, porque a gente acha que com o dinheiro a gente compra uma viagem boa, a gente compra uma casa de melhor qualidade, uma melhor alimentação, mas isso não é tudo. Às vezes, Bárbara, um pão com ovo alimentado numa mesa onde estão todos sorrindo, todos felizes, é muito ma é muito mais gratificante do que uma mesa posta com todos os talheres, copos de cristal, onde as famílias cada um está no seu celular, cada um está no seu mundo ali, não tem interação, não tem preocupação um com o outro, do que isso adianta, né. E isso é muito preocupado, eu fico muito preocupada, isso eu fico muito preocupada porque está acontecendo Está acontecendo. É. muito, com muita frequência. Os pais, pelo menos os pais com que eu trabalho, são pais de poder aquisitivo relativamente bom, onde, infelizmente, às vezes o tempo de estar presente com os filhos é pouco, É pouco. né, E aí e a gente sem qualidade. sem qualidade. Mas eu tiro por mim, eu trabalho o dia todo, Uhum. né, estudo, a gente tem 1001 funções, Sim. mas o tempo que a gente tem que estar com nossos filhos, nem que seja 15 minutos, mas esteja presente, São os 15 minutos né, melhores do do dia, dia. né. A gente precisa ser Exato. intencional. Eu vou ter 15 minutos? É pouco? É. Mas deixa eu tornar esses 15 minutos o mais prazeroso possível. Porque um dia é o comum, o ordinário e não o extraordinário que vai marcar a vida dos nossos filhos. E como nós pais vamos querer ser lembrados. Eu sempre brinco lá, brinco não, é sério, né, eu falo para as mães assim: "No dia que seu filho for adulto e ele sentar naquela cadeira ali para fazer terapia, qual história ele vai contar sobre você?". Se a gente educar os nossos filhos pensando que eles têm um futuro e eles vão contar uma história sobre a educação deles em casa, eu creio que a gente vai voltar a se preocupar com coisas que às vezes a gente deixou pelo caminho. Porque quando a gente pega um bebezinho, a gente olha para ele, a gente imagina, né, um monte de situações, um futuro, né, como que a gente deseja, e talvez a gente esteja sonhando com grandes profissões, e isso é bom, mas não estejamos sonhando com um grande caráter, uma pessoa boa. Crie uma pessoa boa, crie alguém bom de conviver, bom de sentar, bom de conversar, Não. porque as empresas estão contratando, por causa de um QI maravilhoso, e estão demitindo porque não conseguem lidar com aquela pessoa no dia a dia. Pessoas que às vezes veem uma coisa no chão, passa por cima porque não sabe que tem que abaixar para pegar. Algo que para nós é tão natural, né, e isso é ensinado, se eles não sabem, não é culpa deles, é porque alguém deixou de ensinar. Então a gente precisa criar uma pessoa boa. Nossa, e pensando nessa pessoa boa, olha a nossa responsabilidade como escola, como pais, como mães, né. Então se a gente se dispôs a ter filhos,
vamos fazer o Foi uma melhor, escolha, né? né. Foi uma escolha, não nem todos, Quase sempre. quase sempre. Mas já que a gente decidiu a ser mãe, ser pais, vamos fazer o melhor. E se a gente erra, eu sempre coloco isso para os pais, não é com a intenção de errar, então Deus perdoa, Isso, é verdade, é né. verdade. Porque a gente vai errar sim, e o erro faz parte da aprendizagem, Sim, né. não tem como não errar. Não tem como, nós vamos errar como professor, como mãe, como pais, mas é errando que a gente quer chegar a uma excelência. E é nessa excelência de criar um cidadão de caráter, um cidadão de bom e um cidadão que transforme a nossa sociedade, é que a gente tem que pensar numa mudança educacional hoje. E é nessa mudança que eu acredito, Bárbara. E é nessa mudança que eu acredito no nosso programa, que tem esse propósito de trazer transformações. Transformação na vida do seu filho, do seu aluno, transformação na vida de você profissional da área da educação. Então, Bárbara, nesse propósito de transformar vidas, nesse propósito de melhorar na nossa educação, é que tem o nosso programa. O Alô Educação é trazer dica para vocês, professores, dica para vocês, pais, que errando, a gente vai errar, mas a gente vai acertar muito mais e vamos com os erros aprender, Isso. né? Da mesma forma que os nossos alunos erra e é errando que se aprende, Uhum. nós vamos errar como pais, como professores, estamos aqui para ajudar vocês. Nosso propósito, nosso programa é cada dia mais transformar vidas e transformar os nossos professores em pessoas cada vez melhores e mais capacitadas. Ah, muito obrigada, Bárbara, pela sua presença, obrigado pelas suas dicas, pela sua experiência, pelo seu trauma ser tão ressignificante para as nossas vidas, né? Eu que E eu queria agradeço. que você deixasse as suas redes sociais, para que a gente possa te seguir, né, ter o contato com o seu dia a dia. Sim, o meu arroba o meu Instagram profissional é psi_Bárbara_Calembo, e o pessoal, né, eu gosto de passar também, porque lá tem história, as pessoas gostam de ler, é PRA Bárbara Calembo. E assim, não desista da sua família, né, se tá difícil, procure ajuda, procure orientação, não tem problema errar, o que a gente não pode fazer é desistir. Nunca, jamais, né, Bárbara? Então, muito obrigada pela presença de todos vocês, pela participação sua, Bárbara, que foi de grande valia para que a gente possa sair daqui mais aliviada, acreditando no futuro melhor. E nisso que a gente acredita, né, Verdade, como profissional da área da educação e como ser humano também, né? A gente tem que acreditar nesse futuro promissor. precisamos. Né. Muito obrigada, Bárbara. Obrigada pela presença de todos vocês. Espero ter contribuído com mais dicas para a nossa educação e que vocês estejam no próximo programa com mais dicas e com mais capacitação. Muito obrigada e agradeço a presença de vocês.